Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu estou aqui para a gente corrigir, desculpa aqui, botei o contrário, o livro de atividades, né, do nono ano, tá bom? Abram aí na página 29, capítulo 9. O populismo e a ditadura na América Latina. Vamos lá. Questão número 1. Na década de 1930 e 1940, em alguns países latino-americanos, como Argentina, Brasil, desenvolveu-se um fenômeno político-social conhecido como populismo. No período, os principais setores e classes sociais expressaram diferentes visões a respeito desse fenômeno significando para. Aí vocês têm que marcar aí A, B, C, D ou E. A resposta correta seria a letra D. Aí está lá, para o operário, um governo que possibilitou a garantia de direitos trabalhistas e elaborou um conjunto de específico de leis. Não esquecendo, como eu falei para vocês na aula, o populismo ele está preocupado na realidade, em manipular a classe trabalhadora, fazendo leis de agrados desses trabalhadores, manipular os sindicatos, manter a classe empresarial nas mãos, certo? E centralizar normalmente o poder sobre ele e, claro, aqueles que são contra o seu governo, por exemplo, os opositores, vão ser perseguidos, tá bom? Vamos lá, questão número 2. Relacione os presidentes populistas mencionados com características ou eventos ocorridos em seu governo, ou melhor, em seus governos. Vamos lá. P. Juan Domingo Perón e C. Lázaro Cárdenas. O primeiro aí. Incentiva medidas voltadas para classes trabalhadoras. Aí vocês podem botar P. Juan Domingos Perón. Realizou a reforma agrária em seu país e nacionalizou empresas, inclusive extração de petróleo. C. Lázaro Cárdenas, porque Juan Domingos Perón, não, no caso do petróleo, ele não estatizou. Desculpa. Criou a Lei Federal do Trabalho em 1931. C. Lázaro Cárdenas. Pregava justicialismo, doutrina que considerava o Estado como o único meio eficaz de atender aos interesses da população. Aí vocês colocam P, Juan Domingos Perón. Próximo. Preocupa-se com a preservação da história e da cultura nacional. Letra C, Lázaro Cárdenas. E o último aí foi destituído do cargo antes de assumir o segundo mandato em 1955. Letra P, tá? Juan Domingos Perón. Questão número 3. O que foi a Operação Condor? Resposta. Foi uma aliança entre Argentina, Chile, Uruguai, Bolívia, Paraguai e Brasil, todos sob governos ditatoriais, com a finalidade de perseguir inimigos políticos, em especial aos simpatizantes do socialismo. Ponto na mesma linha. A operação era apoiada pelas agências de inteligência dos Estados Unidos, a CIA, e esteve em vigor durante a década de 70 e 1980. Como o mundo se tornou bipolar, né, falando um pouco dessa questão, o mundo se tornou bipolar, de um lado, do lado esquerdo, o socialismo, né, com a União Soviética, e do lado direito, o capitalismo com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, depois daquele problema que houve em Cuba, que Cuba se torna um país comunista,
os Estados Unidos ficou com medo, né, que os países aqui da América do Sul se tornassem também, já que teve alguns presidentes com esse tipo de ideias. Então, os Estados Unidos vai se meter na política desses países, inclusive aqui no Brasil, quando tem o golpe de 1964, tá? Mas também vai se meter na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, tá? Para manter o controle e a ideia dos países se manterem capitalistas, tá? Não se tornarem comunistas. Vamos lá. Virou a página aí, questão número 4. Leia o texto a seguir sobre o governo de Salvador Allende, que foi o presidente eleito no Chile, que foi morto, certo, pelo Augusto Pinochet, que vai dar o golpe com apoio lá dos Estados Unidos sobre Salvador Allende, que vai vir a morrer. Vamos lá, vamos ao texto. Nas eleições presidenciais de 1970, a esquerda propôs-se avançar para uma sociedade socialista plena. Socialistas e comunistas, aos quais se juntaram grupos dispersos de democratas cristãos e radicais, formaram uma coligação com o nome de Unidade Popular, apresentando o veterano líder socialista Salvador Allende como seu candidato. A estratégia consistia em alcançar o poder legalmente através de eleições, ao mesmo tempo que se mobilizavam as massas para transformar as instituições do Estado liberal em instituições verdadeiramente socialistas. O risco óbvio era os representantes do centro e da direita não aceitarem os preparativos para o seu próprio afastamento. Vamos lá, de acordo com o texto e seus conhecimentos, vamos lá, marcar V de verdadeiro ou F de falso. Vamos lá. Salvador Allende conseguiu implementar sem oposição as reformas e mudanças que almejava para o Chile, incluindo a reforma agrária? Não, ele não conseguiu, porque a direita vai se apoiar nas forças militares comandadas por Augusto Pinochet, que tem o apoio dos Estados Unidos. Então, eles vão tirar Salvador Allende do poder, né, que ele na realidade vai ser assassinado. Próximo. Como indica o texto, as propostas de Allende assustaram boa parte da sociedade chilena, que não planejava permitir a virada socialista no país. Sim, tá? Porque existia o sentido da propaganda. E a propaganda da direita era muito forte, né? E o pessoal que era dono de propriedade, alguma coisa, tinha aquele medo: poxa, se o socialismo cair, eu tenho 2 casas, será que eu vou perder minha casa? Será que eu vou perder meu emprego? Né? Já que vão estatizar tudo. Então existia aquela propaganda contrária ao governo socialista, então as pessoas tinham muito medo mesmo, tá? Vamos lá, próximo. Outra força contrária ao governo de Allende e à Unidade Popular eram os Estados Unidos, já envolvidos em conflito em outros países contra o socialismo. Ainda assim, os estadunidenses não se envolveram na política chilena. Errado, tá? Então é falsa. Porque realmente os Estados Unidos eles foram atuantes em toda a América do Sul, tá? Por causa, como eu falei anteriormente, por causa da Guerra Fria, tá? Então, para evitar que esses países aqui da América do Sul se tornassem socialistas ou comunistas, os Estados Unidos vai apoiar esses governos de ditaduras militares, tá? Vamos lá. Em 11 de setembro de 1973, o Chile sofreu o golpe de Estado ministrado por Augusto Pinochet, então ministro da Guerra. O ataque ao Palácio La Moneda levou o presidente Allende à morte. Realmente também é verdadeiro. Augusto Pinochet vai dar um golpe, certo? Vai atacar o palácio do governo, e o Salvador Allende falou: daqui do palácio só sai se for morto. E acaba acontecendo dele morrer, tá? Questão número 5.
Considerando a imagem, analise as afirmativas, tá? Vamos lá. Antes da gente ler, vamos lá. Estão corretas. Qual na opinião de vocês estão corretas? Tá? A questão correta é a letra B. A 2, a 3 e a 4, tá? A 2. Os dois homens opuseram-se ao governo de Fulgêncio Batista, líder que agia favoravelmente aos Estados Unidos em detrimento de seu país e seu povo. Realmente, aqui tem um Fidel Castro de Guevara, que vai fazer a Revolução Cubana, na qual ele vai ser contra o governo de Fulgêncio Batista, tá? A terceira, em 1953, houve a primeira tentativa de derrubada do governo liderada pelos homens retratados, mas foi um fracasso que levou ao exílio. Realmente, eles tentam, com Fidel Castro, ele tenta primeiro dar o golpe, não consegue, ele vai ser preso, certo? Depois ele vai fugir para o exílio. Depois ele retorna, se reorganiza a guerrilha, tá? Aí já o Che Guevara também já está junto dentro dessas ideias, já que Fidel Castro, que pareça, é um homem muito inteligente, ele era advogado, e o Che Guevara, por exemplo, era médico, só que ele era de origem argentina, ele não era cubano, tá? Então ele era argentino e Fidel Castro era cubano, mas eram pessoas de nível, né, a nível de estudo superior, né? Um era advogado e o outro era médico, tá? Vamos lá. E a outra que está correta é a 4. Depois de reorganizar suas forças no exterior, Fidel retornou ao exílio com 80 guerrilheiros para tomar o poder cubano. Dessa vez foi bem sucedido, tá? Vamos ler as que não foram aprovadas. No caso, a número 1, ambos os homens retratados atuaram na Revolução Mexicana no final da década de 1950. Tem nada a ver, tá? Você pode falar sim, mas depois da Revolução Cubana, Che Guevara, por exemplo, tenta levar as ideias da Revolução Cubana para a América do Sul, só que ele é capturado na Bolívia. Lá ele é morto, né? Assassinado, executado, tá? Ele sim tinha ideias de levar as ideias socialistas para toda a América do Sul. Vamos lá. E a 5, em 1959, os irmãos Fidel, que no caso aqui é o Fidel Castro e Raul Castro, tá? Os irmãos Fidel e Che Guevara tomaram oficialmente o governo, iniciando uma série de reformas no país que beneficiaram os mais desfavorecidos. Em 1959, os irmãos Fidel, não, errado, tá? Realmente, iniciar uma série de reformas no país beneficiando os mais desfavorecidos. Deixa eu ver aqui, eu acho que está em relação à data. A data está errada aí, tá bom? Por isso não é considerado correto. Vamos lá, questão número 6. A respeito das mães da Praça de Maio, assinar a afirmativa correta. As alternativas corretas. Então, é mais de uma. No caso, as corretas é a letra C e a D. A C, uma das suas principais reivindicações é obter explicações em relação aos paradeiros de pessoas desaparecidas durante a ditadura argentina. Tá? No caso, os seus filhos e às vezes netos. Letra D, ganhou contorno político rapidamente, defendendo também os direitos humanos e ganhando apoio internacional. Sim. Isso foi uma das grandes coisas que aconteceu na Argentina, que essas senhoras iam para essa Praça de Maio, e lá elas levavam cartazes com as fotos dos filhos que tinham desaparecido no período da ditadura. Tá? A opinião internacional vai começar a ver com outros olhos, tá? O poder radical na Argentina. E a gente até falou um pouco na aula sobre isso também, quando a gente, no vídeo que eu dei aula sobre essa questão, quando a gente fala lá que teve até casos, por exemplo, que a avó, depois de anos, viu o neto tocando piano, mas o neto não sabia que ele
era neto dessa senhora, e essa senhora só vai saber porque ele realmente é parecidíssimo com o pai, quando ela pede o DNA e comprova realmente que ela é neto dessa senhora, e ele foi criado por uma família de origem militar, tá? Tá? E vamos lá, questão número 7. Use as palavras do quadro para completar o texto. Atenção, nem todas as palavras serão utilizadas. Em linha geral, o governo ditatorial latino-americano era caracterizado pelo uso da força, por impor os fins das liberdades individuais e pela suspensão dos direitos constitucionais. O poder executivo era fortalecido em suas atividades. A maioria desses governos teve apoio dos Estados Unidos, aliando-se à direita. Apesar das semelhanças em cada país, o regime teve suas particularidades. Na Argentina, por exemplo, estabeleceu-se uma ditadura mais violenta da América Latina. Além disso, o governo não promoveu grandes mudanças econômicas diferentes do Chile. Já no Paraguai, a ditadura foi uma das mais duradouras do continente, com início em 1954 e manteve até 1989. Questão número 8. Escreva um parágrafo que relacione a Guerra Fria às ditaduras instauradas na América Latina a partir da década de 1960. Vamos lá. A Revolução Cubana, em 1959, era uma ameaça aos Estados Unidos. Ponto. Ainda que, naquele momento, Cuba não tivesse se aliado formalmente à União Soviética, já promovia a reforma agrária e a nacionalização de empresas, rompendo com os interesses estadunidenses no país. A fim de frear o movimento semelhante em outros países e impedir o avanço da ameaça comunistas, os Estados Unidos apoiaram o estabelecimento de ditaduras aliadas ao capitalismo em diversos países da América Latina. Foi o que eu já tinha falado anteriormente, né, gente? Essa é a resposta do que eu tinha falado, que realmente os Estados Unidos, para o que tinha acontecido em Cuba, com medo que acontecesse em outros países aqui da América Latina, inclusive aqui na América do Sul, ele vai apoiar as ditaduras militares, tá bom? Vamos lá, número 9. Explique como foi o desenvolvimento do governo revolucionário em Cuba. Inicialmente foram implantadas medidas como reforma agrária, nacionalização dos bancos dos Estados Unidos. Ponto. Com o tempo, o governo assumiu caráter ditatorial e a liberdade de expressão foi extinta, além deles terem se aliado à União Soviética, tá? Então, assim termina a nossa aula de hoje, tá? Da correção aí. E se vocês puderem, já começa a ler o capítulo 10, Brasil, Populismo, tá? Que a gente vai depois falar desse assunto e depois a gente vai corrigir aqui no livro de atividades, tá? Então já pode começar a fazer, tá bom? Pessoal, um abraço e até a próxima videoaula. Tchau!